Irã lançou 200 lanchas rápidas de ataque contra o USS Abraham Lincoln. Não 50, não 100, 200. O maior enxame de lanchas rápidas da história naval, lançadas simultaneamente de 4 bases costeiras ao longo de 340 quilômetros do litoral iraniano, coordenadas para convergir sobre o Abraham Lincoln dentro de uma janela de 14 minutos. Semanas antes, o Irã havia enviado 31 lanchas contra o Abraham Lincoln, destruídas em 22 minutos. Depois, 50 lanchas contra o Gerald Ford, 46 destruídas, uma chegando a 800 metros do casco antes de ser interceptada pelos sistemas defensivos. O Irã havia observado os 2 confrontos com atenção cirúrgica, contou cada saída de aeronave, calculou cada míssil Hellfire gasto, mapeou cada brecha na resposta defensiva. A conclusão era fria e precisa. A defesa anti-lancha da Marinha dos Estados Unidos é uma função de aeronaves disponíveis, mísseis disponíveis e tempo por engajamento. Com 50 lanchas, a defesa era exigida, mas suficiente. Com 200 lanchas vindo de 4 direções ao mesmo tempo, o Irã havia calculado que a aritmética do engajamento superaria a capacidade defensiva do Abraham Lincoln. Algumas lanchas passariam, não para afundar o porta-aviões, mas uma carga modelada detonando contra o casco de um porta-aviões mata marinheiros. Envia uma mensagem. O E-2D Hawkeye detectou a primeira formação saindo de Bandar Abbas, a segunda de Jask, 2 minutos depois. A terceira de Chabahar, mais 1 minuto. A quarta, da ilha de Abu Musa, 4 minutos após a primeira. A tenente-comandante Chen tinha 200 contatos, 4 formações, 4 rumos classificados em 67 segundos. O Abraham Lincoln tinha 18 minutos antes que as primeiras lanchas atingissem seu perímetro. O que Chen fez naqueles 18 minutos mudou permanentemente a doutrina de defesa contra enxames de lanchas. Para entender por que 200 lanchas representavam um problema matematicamente diferente de 50, é preciso entender como funcionava a defesa anti-lancha do Abraham Lincoln. A arma primária contra lanchas rápidas de ataque é a ala aérea do porta-aviões. Os caças F-A-18F Super Hornet e os helicópteros MH-60R Seahawk, que engajam alvos de superfície a distâncias muito além do alcance de qualquer arma embarcada no navio. Cada F-A-18F carrega mísseis AGM-65 Maverick e um canhão de 20 mm. Cada MH-60R Seahawk carrega 8 mísseis AGM-114 Hellfire. O Abraham Lincoln tinha 14 F-A-18F disponíveis para lançamento imediato e 4 Seahawks já no ar, capacidade combinada de engajamento aéreo de aproximadamente 80 a 90 lanchas antes de reabastecimento. Os 3 navios de superfície do grupo de ataque, Murphy, Lady Gulf e Churchill, acrescentavam aproximadamente 60 a 70 engajamentos adicionais com canhões e sistemas RAM. Capacidade defensiva total, aproximadamente 150 a 160 engajamentos. O Irã havia enviado 200. A brecha de 40 lanchas era a arma do Irã. No esforço defensivo máximo, algumas lanchas sobreviveriam tempo suficiente para alcançar o perímetro. A questão era quantas e o que fariam ao chegar. A resposta de Chen não foi aceitar a brecha, foi encontrar capacidade adicional antes que a primeira lancha atingisse o perímetro. Ela encontrou essa capacidade em 2 lugares. A primeira fonte foi o ritmo do convés de voo do Lincoln. Naquele momento, ela tinha 14 F-A-18F imediatamente disponíveis, reconfigurando 6 aeronaves armadas para missões de ataque, substituindo bombas GBU-31 por mísseis AGM-65. Maverick, um processo de 8 minutos em tempo de combate, ela poderia ter 22 F-A-18F no ar, antes que as primeiras lanchas chegassem. Chen autorizou a reconfiguração imediatamente. Todos os 22 caças estavam no ar menos de 10 minutos depois. A segunda fonte era um P-8, a Poseidon de patrulha marítima, realizando órbita anti-submarina a 80 milhas náuticas a norte. O P-8A carrega mísseis AGM-84 HSLAM
IR de ataque terrestre. 4 deles, 4 engajamentos adicionais que não estavam no cálculo do Irã. Chen o redirecionou imediatamente. Ele chegou sobre a formação norte 2 minutos antes de as primeiras lanchas atingirem o perímetro. Capacidade defensiva total após os ajustes de Chen. Aproximadamente 176 a 184 engajamentos. A brecha havia sido reduzida de 40 lanchas para 16 a 24, fechável pelos canhões de superfície e pelo RAM na camada defensiva interna. A formação de Bandar Abbas foi a primeira a cruzar o perímetro defensivo a 18 milhas náuticas do Lincoln. Era a maior, 62 lanchas das classes Thunder e Paycap, numa frente larga espalhada por 14 milhas náuticas de oceano, avançando a 44 nós, armadas com metralhadoras pesadas, RPGs e em 18 das 62 lanchas, mísseis antinávio C-800 e 2 em configuração de projétil único. A adição mais perigosa do Irã ao enxame não eram as lanchas em si, eram os mísseis que carregavam. As 18 lanchas armadas com C-800 e 2 estavam na retaguarda da formação de Bandar Abbas, usando as lanchas desarmadas como primeira onda para atrair o fogo defensivo, preservando as lanchas com mísseis para quando os defensores do Lincoln estivessem comprometidos. O E-2D as classificou pelo perfil de antena. Chen alocou 2F/A-18F especificamente para a supressão das lanchas com mísseis. Os caças as engajaram com SLAM-ER. 12 destruídas, 4 recuaram, 2 destruídas pelo SM-2 do Murphy antes de atingirem posição de lançamento. Todas as 18 lanchas armadas com C-802 neutralizadas antes que um único míssil fosse disparado. As 44 lanchas restantes de Bandar Abbas foram engajadas por 8 FA-18F e 2 Seahawks ao longo de cerca de 9 minutos. 37 destruídas ou incapacitadas. 7 alcançaram o perímetro interno. 6 destruídas pelo canhão do Churchill. 1 pelo míssil Rolling Airframe. Bandar Abbas, 62 lanchas, 62 neutralizadas. A formação de JASC, 54 lanchas do Sudeste, chegou ao perímetro minutos depois. 6F/A-18F e os 4 mísseis SLAM-IR do P-8 a engajaram simultaneamente. Os SLAM-ER destruíram 4 lanchas de vanguarda antes mesmo de os caças alcançarem o alcance de engajamento, a capacidade de ataque a longa distância que o Irã não havia incluído em sua estimativa defensiva. 41 destruídos pelo ar, 8 pelo canhão do Lady Gulf. 5 recuaram quando a formação entrou em colapso. A última lancha de JASC foi destruída a 22 milhas náuticas do Lincoln. JASC, 54 lanchas, 54 neutralizadas. A formação de Chabahar, 47 lanchas pelo leste, chegou alguns minutos depois. Nesse ponto, 12 dos 22 F/A-18F no ar já haviam esgotado seus Mavericks contra as 2 primeiras formações e estavam retornando para reabastecimento. 10 F/A-18F permaneciam contra 47 contatos. Murphy e Churchill se reposicionaram a leste, com seus canhões de 5 polegadas engajando no alcance máximo. 28 lanchas destruídas pelo ar, 11 pelos canhões de superfície. 4 F/A-18F, reabastecidos relançados do Lincoln, alcançaram as lanchas restantes. Uma chegou a 2,8 milhas náuticas antes de ser destruída pelo CPWS. Chabahar, 47 lanchas, 47 neutralizadas. A formação da ilha de Abu Musa foi a última. 37 lanchas pelo oeste, cronometradas para chegar quando os recursos do Lincoln estivessem mais esgotados. Quando alcançaram o perímetro, o Lincoln tinha 6 F/A-18F no ar, com armas restantes, e 2 Seahawks com cargas parciais de Hellfire. 19 destruídas pelo ar na primeira passagem, 6 pelos Hellfire dos Seahawks, 9 por canhão e RAM ao cruzarem as 8 milhas náuticas finais. 3 lanchas sobreviventes alcançaram o perímetro interno. 2 destruídas pelos sistemas CIWS a 3,6 e 3,1 milhas náuticas.
A terceira, a última das 200, chegou a 1,4 milhas náuticas do casco do Abraham Lincoln antes de ser destruída pelo C-2WS de popa do Murphy. 1,4 milhas náuticas, 2,6 quilômetros. A aproximação mais próxima que qualquer ativo iraniano havia feito ao Abraham Lincoln em todo o conflito. O engajamento encerrou-se 35 minutos e 24 segundos após a primeira detecção. Balanço final: Irã, 200 lanchas rápidas de ataque, 62 de Bandar Abbas, 54 de Jask, 47 de Chabahar, 37 da ilha de Abu Musa. Todas as 200 neutralizadas, 0 contatos a bordo. Aproximação mais próxima: 1,4 milhas náuticas. Estados Unidos, 22 F/A 18F, 4 Seahawks, 1 P, 8A, 3 navios de superfície. Gasto significativo de munição, 0 baixas. Lincoln totalmente operacional ao longo de todo o engajamento. O Irã havia calculado uma brecha de 40 lanchas na capacidade defensiva do Lincoln. Chen a fechou com aeronaves reconfiguradas e um P-8A redirecionado, 12 engajamentos adicionais que não estavam na estimativa iraniana. A brecha foi de 40 lanchas para 0. A lancha mais próxima chegou a 1,4 milhas náuticas, destruída por um sistema CIWS que já havia engajado 11 contatos nos 6 minutos anteriores. O Irã lançou 200 lanchas. O Abraham Lincoln destruiu todas as 200 sem um único contato a bordo. Esta história não é sobre as 200 lanchas ou os 35 minutos. É sobre a brecha de 40 lanchas. O cálculo do Irã estava correto. A capacidade defensiva padrão do Abraham Lincoln contra um enxame de lanchas era de aproximadamente 150 a 160 engajamentos. 200 lanchas excediam esse limiar em 40. No papel, a matemática do Irã estava certa. O que o Irã não pôde calcular foram os 12 minutos que Chen tinha entre a detecção e o primeiro contato, e o que um oficial comandante que compreendia a brecha poderia fazer com 12 minutos de aviso. 6 aeronaves reconfiguradas, 1 P-8A redirecionado, 12 engajamentos adicionais que fecharam uma brecha de 40 lanchas para 0. O Irã havia encontrado o limite da capacidade defensiva do Lincoln e construído uma arma para superá-lo. Chen encontrou o mesmo limite pelo outro lado e o expandiu antes que a primeira lancha chegasse. O próximo enxame vai contabilizar o P-8A, vai contabilizar o tempo de reconfiguração. O Irã já está rodando os novos números.